Então vamos lá, continuando história, também da onde a gente parou. Estamos falando lá sobre a viagem dos europeus, né? Eles saíram buscando novas rotas para mercadorias, tá? Então eles buscavam mercadorias nas Índias, então eles foram buscar novas rotas para adquirir essas mercadorias de um modo mais fácil, né? Mais econômico, para que elas não custassem tão caro. Então, durante essas novas aventuras deles, eles acabaram descobrindo também novas terras, inclusive, né, as Américas, né, o Brasil. Então, o que os europeus encontraram depois do oceano? Lembram que eles pensavam, né, que o oceano tinha um abismo, que a hora que fosse navegando uma hora ia cair naquele abismo, que tinha monstros e etc, um monte de coisa que eles criavam fictícias, né, porque eles ainda não conheciam. Então, após o conhecimento deles, o que eles encontraram? Fazendo uso das tecnologias de navegação, os portugueses navegaram pelo Oceano Atlântico em busca de especiarias e outras mercadorias em 1487, comandados pelo navegador Bartolomeu Dias. Os portugueses navegaram pela costa do continente africano, ultrapassando pela primeira vez o extremo sul do continente, que nunca tinha acontecido antes, que o próprio navegador batizou de Cabo das Tormentas, devido às águas agitadas e às tempestades que enfrentou ali. Dessa forma, os portugueses conseguiram estabelecer uma nova rota para as Índias, sem ter que navegar pelo mar Mediterrâneo. Lembram lá que a gente falou, né, que todas as rotas para as Índias passavam pelo mar Mediterrâneo e que, como existiam povos que dominavam por lá, eles acabavam cobrando muito caro por isso. Então, ali os portugueses conseguiram descobrir uma nova rota para as Índias, tá? Então, eles começaram a passar pelo Oceano Atlântico para fazer essa nova rota. Ali tem uma ilustração, tá, de como seria ali no Cabo das Tormentas, né? Ao retornar para Portugal, Bartolomeu Dias relatou o feito ao rei Dom João II, que decidiu mudar o nome de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Os espanhóis, por sua vez, financiaram em 1492 a expedição de um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, que também buscava o caminho para as Índias, mas diferentemente dos portugueses, Colombo propôs navegar no sentido do mar aberto, em direção ao oeste do Oceano Atlântico. E foi o que ele fez. Em 12 de outubro daquele mesmo ano, Colombo deparou-se com terras que a princípio acreditou ser as Índias, mas era na realidade uma ilha que faz parte do atual território da América Central, chamada pelos povos nativos de Guanahani, e depois batizada pelos espanhóis de Ilha de São Salvador. Então os espanhóis achavam que tinham encontrado as Índias, mas na verdade eles tinham encontrado a América, tá? O continente americano, que fica o Brasil, Estados Unidos, etc. Ok? Desde então, essa data marca o acontecimento histórico da chegada do europeu às terras que mais tarde receberam o nome de América. Quando Cristóvão Colombo retornou para a Espanha, os reis logo tentaram garantir a posse dessas novas terras. Então, né, novas terras, as posses eram, né, muito disputadas, né, porque quanto mais terras, mais difundia aquele colonizador e aquele reino. O Brasil ficou colônia de Portugal aí durante muitos e muitos anos. Eles recorreram ao Papa Alexandre VI, que publicou um documento chamado Intercaetera, que estabelecia uma espécie de linha imaginária que dividia tanto as terras descobertas como as ainda para descobrir, e tornava as posses do rei da Espanha, mesmo elas sendo habitadas por diferentes povos nativos. Então eles chegaram aqui, existiam muitos nativos, né, indígenas americanos, tá? E eles, né, eles se tornaram, de certa forma, também propriedade dos colonizadores, ou seja, dos espanhóis na época e dos portugueses. Aí ali, ó, tem a carta que o Papa Alexandre VI fez, ó. Cristóvão Colombo, que com a ajuda divina e a maior das diligências,
vogou pelo mar oceano e descobriu certas ilhas muito remotas e mesmo continentes que até então não eram conhecidos por ninguém, onde viviam muitos povos em paz e, tal como relatado, sem roupas e sem comer carne. Tá? Então era carta, porque a Igreja Católica até hoje, né, e naquele tempo ainda, ela tinha grande poder, né? Então, como ela era uma das responsáveis por colocar reis e rainhas no poder e eles se ajudavam nisso, então uma carta do Papa era como que um decreto, né? Então o Papa resolveu, é porque tinha que ser feito daquela forma, tá? Então, continuando lá. No entanto, os reis de Portugal, que também investiam fortemente nas navegações, não aceitaram esse documento. Para resolver o conflito de interesses entre Espanha e Portugal, o Papa refez a divisão. Então, ele refez a divisão para não criar atritos entre Espanha e Portugal, estabelecendo em 1494 o Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras encontradas por Cristóvão Colombo e as que ainda seriam encontradas entre Espanha e Portugal. O Planisfério Cantino é um importante documento cartográfico que foi produzido em 1502 por um português cuja identidade não sabe e representa a maneira como os europeus enxergavam o mundo após o início do período das grandes navegações. Nele é possível visualizar a linha de demarcação acordada entre portugueses e espanhóis no Tratado de Tordesilhas. Então, olha aí ó, como era interessante, né? Como o mundo naquela época realmente ele era menor do que agora. Por quê? Porque eles representavam aquilo que eles conheciam. Então, aqui, ó, por exemplo, nessa parte aqui, ó, é o continente americano. Se você pegar um mapa do continente americano hoje com todos os países, esse mapa é enorme, né? Então você vai aparecer aqui todos os países da América Latina, Brasil, Argentina. Olha aqui, ó, tá pegando só um pedacinho deles, ó. Não está aparecendo aqui ainda o Canadá, né? Praticamente não aparece os Estados Unidos, tá? Então são todas partes do continente que, como eles ainda não conheciam, né, não sabiam nem que existia, então o mundo realmente para eles naquela época ele era menor do que a gente tem hoje, ok? Então é bem interessante a gente ver esse contexto da história até relacionado com o território, né, com o nosso mapa, como ele vai mudando de acordo com o tempo. Leia o fragmento do poema Mar Português, do escritor português Fernando Pessoa. Esse poema é uma homenagem à história de Portugal na época das grandes navegações. Então, olha lá, o Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar? Para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, Fernando Pessoa é um dos grandes escritores, tá? Um poeta muito bom, tem uns poemas muito bacanas, ok? Agora, em uma roda de conversa, responda. A roda de conversa vai ser em casa aí mesmo, ok? Então, vocês vão ler as perguntinhas ali. A B. Depois, lá no Conecte o Assunto, vão observar a gravura ali, uma pintura que retrata uma cena de comércio. Vão responder as perguntinhas que começam ali na página 148 e as da 149, relacionadas à imagem e alguma pessoal. Aí, para a gente encerrar, vamos lá no Mãos à Obra, que vai até a página 153. Como sempre, o Mãos à Obra com atividades relacionadas ao conteúdo que a gente estudou na unidade 6 de História, tá bom? Então, leiam lá as questões, respondam direitinho, não esqueçam de me mandar as atividades. Lembrando que essa semana a gente tem aula ainda amanhã, quinta, né? Hoje seria feriado, porque é dia do funcionário público, mas esse feriado é um ponto facultativo, foi transferido para sexta.
Então, sexta, sábado, domingo, a gente não tem aula e segundo também não, porque segundo é dia de finados, então é feriado nacional. Então, hoje seria ponto facultativo, dia 28, dia do funcionário público. A gente não vai fazer hoje, foi transferido para sexta. Então, sexta, sábado, domingo e segunda, a gente vai ter uma folguinha aí, tá? Então, vocês aproveitem, coloquem em dia algumas tarefas, aproveitem a folga também e não esqueçam de me mandar as atividades, ok?